espermatogênese corresponde ao processo de formação dos espermatozoides, que são os gametas masculinos. Os espermatozoides são formados nas gônadas masculinas, que são os testículos, a partir de células denominadas espermatogônias. E esse processo se inicia na puberdade masculina e perdura por toda a vida. E tem uma coisa interessante que é quando a gente compara a formação dos espermatozoides com os óvulos, embora o processo técnico para a formação dessas células seja o mesmo, eles ocorrem em momentos bem distintos no homem e na mulher. No homem, a formação dos espermatozoides então começa da puberdade, e já a mulher, ela forma os seus óvulos quando ela ainda está na barriga da mãe, quando ela ainda é um feto. Ou seja, ela já nasce com seus óvulos praticamente formados, o que faz esse processo ser bastante complexo e interessante. A formação dos óvulos, que se denomina ovulogênese ou ovogênese, eu discuto nesse vídeo aqui. A puberdade masculina ela é desencadeada a partir da produção de testosterona nos testículos, na qual o corpo dos meninos passa por uma série de transformações, que vão desde a produção dos espermatozoides até alterações anatômicas, como principalmente na laringe, o que deixa a voz mais grave, um desenvolvimento da musculatura, assim como dos ossos, que permite um rápido crescimento, e também surgimento de pelos pelo corpo, como principalmente na face, que é o bigode e a barba. Aí, tecnicamente, essas transformações que os homens passam na puberdade, que eu acabei de mencionar, elas no seu conjunto se chamam características sexuais secundárias masculinas. Já as características sexuais primárias dos homens é o próprio aparelho reprodutor, como o testículo, pênis, vesícula seminal e uns ductos. Então, os espermatozoides eles são produzidos dentro dos testículos, numa série de tubos internos denominados túbulos seminíferos, que corresponde a milhares de canaizinhos, onde na sua parte interna as espermatogônias vão se diferenciar em espermatozoides. Então, esses túbulos seminíferos eles são feitos na sua borda de tecido conjuntivo, e no conjunto total a gente vai ter 3 células importantes. A primeira aqui são as células de Leydig, que ficam na borda dos túbulos seminíferos. São essas células aqui que produzem a testosterona que vai penetrar no túbulo seminífero, acionando então as espermatogônias a gerarem espermatozoides. E essas células de Leydig, por sua vez, elas são ativadas pelo hormônio hipofisário, o LH, conhecido como hormônio luteinizante. E na parte interna dos túbulos seminíferos, além das espermatogônias que vão formar os espermatozoides, nós temos as células de Sertoli, cuja função é prestar um suporte técnico às espermatogônias. Então são elas que fornecem um suporte físico e nutrientes para o desenvolvimento dos espermatozoides. Essas células de Sertoli, por sua vez, elas são acionadas por um outro hormônio da hipófise, o FSH, conhecido como hormônio folículo estimulante, e também pelo hormônio testosterona vindo das células de Leydig. A espermatogênese ela se dá da seguinte forma. Na parte interna, então, dos túbulos seminíferos, bem na borda, estão posicionadas as espermatogônias, que são células-tronco dos espermatozoides. Então são elas que, por diferenciação celular, vão dar origem aos espermatozoides. Essas espermatogônias elas ficam o tempo inteiro se multiplicando através de mitoses para repor o estoque. Quando a espermatogônia é acionada pelo hormônio testosterona a se diferenciar em espermatozoide, ela vai passar por uma fase de crescimento celular, na qual ocorre um aumento do volume da célula. Aí, ao final desse processo, ela vai mudar de nome, de espermatogônia para espermatócito 1. E quando ela finaliza seu aumento de volume, ela vai passar pelas 2 divisões celulares da meiose. Então, ao final da primeira divisão celular, ela vai passar a se chamar espermatócito 2, e ao final da segunda divisão celular, ela vai passar a se chamar espermátide. Então, só lembrando aqui para efeitos de meiose, na primeira divisão celular, ela é reducional porque diminui a quantidade de material genético em cada célula, na qual muda a ploidia da célula de 2N para N, permanecendo aqui na espermátide. Ao final, então, da segunda divisão celular, essa espermátide ela ainda não tem cara de espermatozoide. Ela vai ter a cara de espermatozoide a partir do momento que ela passar por uma diferenciação celular, conhecida como espermiogênese. É nessa etapa, então, que é formado o flagelo e o acrossomo do espermatozoide, na qual vai finalizar o processo. Aí, todas essas 4 etapas ocorrem no túbulo seminífero. Somente essa última, que começa no túbulo seminífero e vai ser finalizada no epidídimo, que é aquela porta de saída do testículo para o ducto deferente. Então, além do processo de espermatogênese, a gente tem que saber também qual que é o percurso do espermatozoide até a saída do corpo. Então, os espermatozoides são produzidos no interior dos testículos, nos túbulos seminíferos, e são finalizados aqui no epidídimo, que é a porta de saída do testículo. Após o epidídimo, ele vai ser por um tubinho, que é o canal deferente, certo? Que é um tubo comprido com cerca de 30 a 45 centímetros de comprimento. E ao final do canal deferente, ele vai passar pelo ducto ejaculatório, que compreende a vesícula seminal e próstata. Sendo que na vesícula seminal é onde ocorre a produção do sêmen, que é aquele líquido que sai junto com o espermatozoide,
e da próstata são produzidas substâncias que vão diminuir a acidez do canal vaginal. Então, quando o espermatozoide passa por esse ducto ejaculatório, ele vai se juntar ao sêmen e após isso ele sai do corpo masculino através da uretra. Lembrando aqui que no homem, a uretra é um canal de saída tanto do sistema reprodutor como do sistema excretor, porque a urina que é sintetizada nos rins e armazenada na bexiga também sai do corpo pela uretra. Só que não tem como os dois saírem juntos, uma por questão de momento, e a outra é que o sistema nervoso ele fecha a comunicação da bexiga com a uretra no momento da ejaculação. Então, dessa forma, a gente finaliza o processo de espermatogênese, assim como o percurso do espermatozoide desde o testículo até a parte externa do corpo. Aí, para finalizar o vídeo, trouxe apenas algumas considerações para tirar algumas dúvidas que os alunos geralmente perguntam. A primeira está em relação à função do túbulo seminífero e a glândula seminal. O túbulo seminífero ele é responsável apenas pela produção dos espermatozoides, que são as células. Já a glândula seminal, ela que vai produzir o sêmen, que é o líquido no qual o espermatozoide vai sair junto na ejaculação. Cuja função então do sêmen é nutrir o espermatozoide, assim como facilitar sua mobilidade no interior do canal vaginal. Então, mais uma vez, o sêmen não é produzido aqui no túbulo seminífero, né, porque muitas vezes esse nome aqui confunde. Aí uma outra coisa é em relação à função da próstata. Geralmente as pessoas pensam que a função da próstata é dar câncer de próstata, né? Mas a próstata ela tem uma função importante que é a secreção de substâncias que elevam o pH do canal vaginal. Acontece que o canal vaginal, o pH dele é bastante ácido, em torno de 4. E esse pH é bastante nocivo aos espermatozoides. Só que esse pH ácido do canal vaginal ele é importante para a proteção do próprio canal. Seria importante então que essas bactérias estejam aqui. Muitas vezes elas podem ser eliminadas pela utilização de antibióticos, uso excessivo de ducha higiênica ou mesmo desodorantes. E quando acontece então a eliminação dessas bactérias, o pH ele aumenta em torno de 7, que fica propício para o desenvolvimento de doenças como principalmente a candidíase vaginal, que é uma doença causada por fungo que se aproveita dessa mudança do pH do canal, sendo a candidíase uma complicação importante no mundo das DSTs. E numa correlação anatômica, os testículos correspondem aos ovários, porque é nesses locais que são produzidos os gametas masculinos e femininos, espermatozoides e óvulos. E o ducto deferente também corresponde à tuba uterina na mulher. Só que aí tem uma questão interessante, né? Se o testículo corresponde ao ovário, por que o ovário está posicionado na cavidade abdominal na mulher, enquanto no homem o testículo está alojado fora do corpo, no saquinho? Bom, isso se dá por uma questão de desenvolvimento, mas na realidade o testículo é formado também na cavidade abdominal masculina, próximo aos rins. Só que o homem, quando ele está para nascer, entre o 7º e o 9º mês de vida intrauterina, ocorre a descida do testículo para fora do corpo, no saquinho que a gente chama de escroto. Isso, quando não ocorre corretamente, a gente chama de criptorquidia. Isso se dá porque a temperatura no escroto ela é um pouco menor que a parte interior do corpo, cerca de 2 ou 3 graus mais frio, numa temperatura adequada à formação dos espermatozoides. E para encerrar o vídeo, eu tinha falado anteriormente que nos homens a uretra é um canal de saída tanto da urina quanto do sêmen. Só que nas mulheres é diferente. A uretra é o canal de saída apenas da urina, o sistema excretor, sendo que a abertura da uretra ela está posicionada entre o clitóris e a vagina. E uma outra diferença é o próprio comprimento, A uretra masculina ela é bem maior que a feminina. Então é isso, falou!